Olá, estamos aqui novamente para mais um SgorgeCast e eu sou Fernando Maia, diretor da Sgorge, e hoje a gente vai falar de um tema super relevante, mas talvez ainda um pouco menos disseminado, né, no nosso meio, que é a ultrassonografia intraparto. Para conversar com a gente sobre esse tema, né, temos um outro diretor da Sgorge, professor Paulo Nassar, que é um estudioso do tema já há bastante tempo. E então, né, Paulo, acho que é um tema interessante para a gente discutir com os novos médicos, né? Fernando, obrigado pela apresentação. Eu acho que é um tema que eu diria interessantíssimo, né? Eu acho que eu falei sobre esse tema no Congresso, salvo engano, pela primeira vez em 2014, ou talvez um pouco antes disso, e chama atenção, né? Quem conhece outros serviços no mundo, seja Europa, Estados Unidos, né, que você vê sempre disponível ali um aparelhinho de ultrassom dentro do pré-parto. Não deixa de ter, né? Ou no centro obstétrico. Então, você tem ali sempre um aparelho, às vezes um aparelho simples, que já era utilizado previamente, né, no serviço, que foi ficando ali de lado e que, de uma certa forma, você consegue aproveitar, né, porque você não precisa de grandes sofisticações para você fazer um exame dentro desse contexto de sala de parto, de trabalho de parto. Pois é, Paulo. Então, você veja que assim, esses equipamentos, né, e essa prática já está disponível, né, e já tem sido usada de uma forma talvez, né, menos ostensiva ou menos intensiva aqui no nosso meio. A gente já tem guidelines dessa época, né, 2013, né, acho que a gente já tinha guideline de ultrassom intraparto. Mas no Brasil, de alguma forma, a gente não tem essa tecnologia implantada de uma forma sistemática. E uma das coisas que me chama a atenção é que, apesar da ultrassonografia estar completamente, né, imbricada, disseminada, sendo imprescindível no acompanhamento da gestação, no momento que a paciente entra em trabalho de parto, talvez o obstetra brasileiro deixe de acreditar Some no o aparelho método. de ultrassom. O É aparelho de isso. ultrassom, ele some. Mas por que isso? Verdade. O que acontece? Eu acho que tem algumas questões aí. Na verdade, não é novo, né? A tecnologia de fazer ultrassom na sala de parto, os primeiros artigos surgiram no final da década de 80 ainda. Depois, uma publicação um pouco mais consistente na década de 90, e de lá para cá, artigos em cima de artigos, guidelines em cima de guidelines, como você já falou previamente. Acho que aqui no Brasil a gente tem uma... Eu não poderia falar diferente disso. A gente tem aqui como se fosse uma certa bobagem mesmo, né? Um certo mito, onde aquela pessoa, né, envolvida com fórceps, envolvida com parto operatório, né, o tirocínio, a habilidade manual, né, é como se fosse o último reduto, né, a sala de parto fosse o último reduto da destreza manual, da arte obstétrica, por assim falar, e que isso funcionasse como se fosse de forma antagônica ao uso da ultrassonografia. Isso é muito ruim, na verdade, porque se você for parar para pensar, não quer dizer que você sabe fazer ultrassom, que você não precisa saber fazer parto. E o contrário também. Você pode ter um treinamento razoável nos dois. E você pode, ao contrário, utilizar o ultrassom para favorecer, né, a via de parto da sua paciente, o desejo da sua paciente estar querendo fazer de plano de parto. Então, o ultrassom, ele obviamente, ele deve ser estimulado, ele deve ser utilizado. Ele, obviamente, não é para todos os partos, claro, né? Se você tem uma paciente que chegou nascendo dentro do táxi, como fosse aquelas cenas de novela, ninguém vai pedir para, espera aqui um pouquinho que a gente vai pegar o ultrassom para a gente fazer. A senhora tem que fazer ultrassom. Não é isso. Mas em casos específicos, onde você tem um prolongamento do parto, onde você tem, e aí já entrando um pouquinho dentro dessa questão das indicações, né? Onde você tem um prolongamento do trabalho de parto, onde você tem uma posição que você acha que não esteja tão adequada, onde você tem uma gestação gemelar, onde você está olhando, você sabe que o primeiro feto está cefálico, o segundo feto você não sabe muito bem, você tem o apoio do ultrassom, isso ajuda muito, né, Fernando? Isso ajuda muito. Quem faz parto
sabe disso, né? E quem faz parto com ultrassom, você ganha uma segurança muito maior. Eu, hoje em dia, já não estou mais fazendo parto de uma forma assim, a miúde, né? De uma proposta de consultório, mas já fiz muito parto guiado com o auxílio da ultrassonografia, já fiz muita curetagem a miúda, também guiado com ultrassonografia. A gente vê que a ultrassonografia, na verdade, ele só acrescenta, né? Inclusive no momento da dequitação, por exemplo. Você está ali fazendo aquela dequitação que está demorando. Poxa, será que está acontecendo? Onde é que está essa placenta? Né? Será que eu preciso fazer uma extração manual, se for o caso dessa placenta? Como que eu vou fazer essa intervenção? Como é que eu posso tentar invadir menos, entender melhor tridimensionalmente como é que está aquilo? Então, o ultrassom ele acaba ajudando em diversos cenários, não somente, vamos dizer assim, na sala de parto, obstétrica do trabalho de parto em si, mas em tantas outras situações, inclusive também para anestesista. Né? A gente fala muito, né? Vocês veem hoje em dia, o anestesista, muitos deles, para fazer um bloqueio, para fazer alguma coisa, às vezes recorre uma paciente mais obesa, com um pouco mais de dificuldade, recorre à ultrassonografia como um mecanismo de entender aquela anatomia de uma forma melhor e mais segura. Né? Eu acho que é isso que a gente está querendo. Todo mundo procura segurança. Não tem por que a gente se afastar de um método que vai te deixar mais seguro em última análise, vai deixar a sua paciente mais segura em última análise. Eu acho, Paulo, que essa tua fala merece até, assim, dois momentos de reforço, né? Eu acho que uma delas, que eu acho que é a principal, que talvez seja até o motivo da gente estar discutindo esse tema, é reforçar o que você falou, que o uso da ultrassonografia intraparto, ela não antagoniza com a obstetrícia clássica, com toda a propedêutica obstétrica. Então, acho que isso é uma coisa importante da gente ressaltar. Uma outra coisa que eu acho que valia a pena, né, brincar contigo é que até esse parto que nasceu no táxi pode ficar com a placenta retida e sim, precisar do ultrassom. Realmente não precisa para toda, mas até esse talvez precise. Outro ponto que é importante também a gente ressaltar é que, ao contrário do que possa parecer para os noviços, né, para os mais novatos, a curva de aprendizado da ultrassonografia para esse tipo de abordagem que a gente está discutindo aqui hoje, ela é uma curva de aprendizado mais rápida e tem trabalho que mostra, inclusive, que é mais rápida até do que do exame físico. Né? Então, são essas questões que a gente tem que trazer para o dia a dia para desmistificar uma ferramenta boa, né? E por que ela é tão pouco utilizada ainda no nosso meio. Até um tempo atrás, poderia se falar assim, um aparelho de ultrassom ele é caro. Mas hoje em dia você já tem os serviços, a maioria dos serviços tem muito aparelho de ultrassom, às vezes um aparelho um pouquinho mais simples, ou um portátil, né? Que você pode utilizar com muita tranquilidade dentro desse cenário aí da sala de parto. Não, excelente, excelente. E aí, como você bem disse, como ele está tão disseminado na ultrassonografia, às vezes você vai usar o aparelho que o anestesista, que o serviço de anestesia usa. Um outro ponto, assim, né, só reforçando o que você mesmo disse, é que, assim, existem várias camadas de uso dessa ultrassonografia intraparto. Então, não há uma necessidade de um treinamento hiper sofisticado, de você tá up to date para quanto é cada ângulo, cada medida dessas para você utilizar. Porque quando você tenta observar se aquela altura da apresentação é essa mesmo que você confirmar uma altura, né? Ver se tem uma bossa, confirmar uma posição, eu acho que são situações em que você talvez possa detalhar um pouquinho as principais, assim, os principais parâmetros e as principais indicações. Mas assim, eu gostaria que você até reforçasse assim, que não é uma necessidade que, para usar a primeira vez o ultrassom intraparto, você esteja up to date com todos os índices, medidas e... Não, perfeito. Olha só, a primeira coisa, quando você vai utilizar a ultrassonografia intraparto, você não quer dizer que você não pode mais colocar a mão na paciente, que você não pode mais fazer um toque, que você não pode mais avaliar como é que está. Mas quer dizer o seguinte, se eu estou numa dúvida, por exemplo, se eu estou diante de um neném que está vou simplificar aqui, em OP e OS,
né? Então, o occipito púbica, o occipito sacra, é claro que se eu estou nessa dúvida no toque, se eu pego o ultrassom, facilmente coloco por via abdominal e vejo a órbita do neném próximo da minha sonda, eu já sei que esse neném está numa OS. Então, isso me facilita, né, de uma forma bastante clara para eu entender o posicionamento dessa gestação, se eu vou ter que fazer uma rotação manual, se eu não vou ter que fazer uma rotação manual, onde eu vou colocar o posicionamento melhor do meu vácuo, aonde eu vou poder, se for o caso, de fazer um fóssil, um parto, né? Como que eu vou fazer o posicionamento das minhas pás. Então, isso tudo acaba contribuindo de uma forma muito dinâmica, né? Eu diria assim, para o entendimento e para a condução do trabalho de parto. Não estou falando da pessoa parar de fazer o exame vaginal, ao contrário, eu estou falando da pessoa somar a utilização da ultrassonografia. Outras situações, eu estou com uma bossa, quem nunca passou por isso nunca fez um parto na vida. Né? Estou com uma bossa que eu não consigo identificar muito bem a altura da apresentação. Então, eu consigo, através, por exemplo, do ângulo de progressão, que é uma das formas que não adianta aqui a gente entrar em detalhes, que você tem como fazer esse acompanhamento, você vê se esse parto vai ser exitoso por parto por via vaginal ou não, ou se eu tenho que, de repente, até pensar na indicação de uma via alta. Se eu tenho uma cabeça que é direcionada muito para baixo, ela está uma cabeça quase que impactada, é bem diferente de uma cabeça que está com seu vértice direcionado para a parte superior, em direção à concavidade pélvica. Né? Então, o ultrassom ele te ajuda a entender esses momentos e tentar avaliar com um maior grau de acurácia o que você vai fazer. Né? Então, o ultrassom, ao contrário também que muitas pessoas podem pensar, não é para você fazer uma avaliação da vitalidade do neném. Então, a gente tem, óbvio, é uma ferramenta que tem limites. Não adianta a gente fazer, como o pessoal fala, fazer um Doppler dentro do trabalho de parto, vai te agregar muito pouca informação. Se você tem algum caso que tem indicação de monitorização, uma gestação de alto risco, um prematuro, essa indicação ela tem que ser feita, essa monitorização ela tem que ser feita através da castocografia, né? É uma outra tecnologia que você utiliza, né, no nosso dia a dia, que lá fora também, né, Fernanda, é utilizado talvez em 80% dos cenários aí que você pensa de trabalho de parto, né, de médio e alto risco, e que aqui no Brasil também é utilizado pouco. Né? Mas voltando para a temática da ultrassonografia, o ultrassom não é para avaliação de vitalidade, ele é para avaliação de progressão, de variedade de posição, né? Se esse neném está com algum grau de assincletismo ou não. Então, tudo isso a gente consegue fazer uma avaliação de que forma? Principalmente por via abdominal e também por via transperineal, porque tem um dado momento que você tem a síntese pública, você não consegue mais fazer esse acompanhamento, então, em algumas situações, você vai fazer essa avaliação por via transperineal, né? E para poder fazer essa identificação do polo cefálico. Lembro que a via transvaginal, ela tem um papel, mas seria um papel muito específico, muito focado ainda naqueles momentos, né, mais iniciais do trabalho de parto. Às vezes, por exemplo, se você vai fazer uma indução, aquela famosa, será que essa minha indução pegou ou não pegou? Se você sabe que a sua paciente está com tinha um colo prévio, indução de 35 milímetros, depois de você ter colocado um misoprostol, seja lá o que for, e esse colo está com 20, você vai falar, opa, a coisa está caminhando. Então, você pode aconselhar, você pode conversar com a sua paciente. Então, nesse primeiro momento, a via transvaginal tem um papel muito importante, mas, óbvio, quando você tem um trabalho de parto ativo, o acompanhamento desses principais parâmetros que a gente está conversando aqui vão ser feitos por via abdominal e também por via transperineal. Maravilha, Paulo. Acho que é uma coisa importantíssima que você falou, que não é ou o exame físico ou ultrassom intraparto, né? E métodos, né, como esses, eventualmente, eles vão servir para confirmar ou refutar uma impressão que você tem, né, clínica, né? Às vezes você está examinando ali, tem uma impressão de para onde aquilo está indo e a ultrassonografia pode confirmar ou refutar aquela tua dúvida e enxergar, te dar mais segurança. Quem nunca ficou com dúvida, né, Fernando? Por exemplo, você está com um nenenzinho numa posição oblíqua, né? Será que está no OEA ou será que está no ADP?
Puxa, eu estou com um transverso um pouco mais persistente. Para que lado eu vou rodar? Onde é que está o lado do dorso? Eu rodo, né, de um lado, eu rodo para o lado contrário. Então, são manobras, né, que você vai fazer, manobras quando você tem um compromisso com o parto vaginal, com a vontade da paciente, e que você ter o ultrassom, um pano de fundo, com uma ferramenta facilitatória, te ajuda muito. Te ajuda muito no entendimento disso e mais. A própria paciente, eu diria isso de uma... Óbvio, não estou falando de uma... Né, isso não é nenhuma pesquisa, estou falando de uma impressão extremamente prática. A própria paciente, ela percebe isso. Tá? Então, se você está conduzindo um parto gemelar, né, que o colega, você está ali, como o pessoal fala, partejando, e o colega que está ali em cima te auxiliando, ele sabe fazer ultrassonografia, ela consegue perceber que está tendo um tipo de monitorização, né, diferenciada daquela evolução do trabalho de parto. Isso é muito importante, porque a gente está agregando um valor ético, né? A segurança da paciente. E como a gente já falou inúmeras vezes aqui na SGOJ, ao longo dos nossos podcasts, né? Eu acho que segurança é o principal. Não adianta você fazer a incisão, né, de uma cesariana pequenininha, bonitinha, lá embaixo, se você não estiver trazendo segurança para essa paciente. Então, a ultrassonografia, de uma forma ou de outra, é importante que fique claro também, ela não reduz taxa de cesarianas, pelo menos até o momento não reduz taxa de cesariana, mas ela agrega, né, uma percepção, né, de segurança que acaba sendo bastante interessante dentro desse cenário da condução de parto. Mais uma vez, queria fazer uma ressalva. Parto, AMIU, né, curetagem, manipulação de placenta, às vezes todas essas questões aí, de uma forma ou de outra, às vezes estão um pouco misturadas, né? A avaliação de ter um resto placentário, pós-parto normal, alguma coisa do gênero. Então, a ultrassonografia na sala de parto, né, dentro desse contexto de sala de parto, sala obstétrica, acaba sendo bastante útil. Não, muito interessante, Paulo. Acho que, assim, uma das coisas que quando você falou das vias, né? Então, assim, como a via transvaginal talvez não seja a que mais seja utilizada no momento ali do parto mais ativo, talvez ela nem seja uma necessidade, talvez ela pudesse, né, estar relegada para cenários em que se tem isso mais disponível. Porque aquele aparelhinho velhinho com um transdutor convexo, que é o que a gente usa mais, ele pode ser usado por via abdominal ou via transperineal e dá conta mesmo das medidas mais sofisticadas. É o pé de boi. Aquele aparelhinho pé de boi que ninguém mais quer, leva para o centro obstétrico que você consegue. É o que você vê lá fora também, né? As pessoas, você consegue ali dar um bom uso para essas principais situações. Acho que uma outra coisa interessante, quando você deu o exemplo da OS, né, identificar a órbita, para poder fazer isso, basicamente a pessoa tem que saber ligar o aparelho, porque ligar o aparelho, colocar, né, um transdutor e ver que aquilo não é uma nuca, é uma órbita, realmente precisa de muito pouco treinamento para fazer esse diagnóstico. A única coisa que eu chamo a atenção, concordo inteiramente, que que algumas pessoas às vezes não têm a visão da polaridade da sonda. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer essa ressalva, né? Porque se você coloca a sonda, obviamente, com a polaridade invertida, o que é direita vira esquerda, o que é anterior, e aí fica uma confusão danada. Mas tirando essa questão, que é uma coisa muito fácil, a pessoa aprende isso em 10 minutos, né? Eu acho que a gente tem uma facilidade muito grande aí na verdade, um território muito amplo, aí, muito grande a ser trilhado dentro da realidade brasileira. Se você for pensar, por exemplo, muitas maternidades privadas do Rio de Janeiro estão fazendo aí 25%, às vezes até um pouco mais, 30 e poucos por cento de parto normal. Né? Então, existe um desejo, né, disso. E a gente não vê, desses 25%, quantos têm a segurança da ultrassonografia na sala de parto. Eu me arrisco a dizer que talvez menos desses 25%, menos que 5% tenha. Então, é isso que a gente tem que trazer para refletir, né? O quanto que a gente poderia estar agregando valor com pouca tecnologia, com relativamente pouco treinamento, né? Mas como que a gente poderia estar agregando valor para essa paciente.
Bom, gente, então, hoje a gente teve a oportunidade, né, de ter o Dr. Paulo para discutir com a gente, né, a ultrassonografia intraparto. Foi intencional, né, a gente buscar aspectos mais básicos, menos sofisticados desse uso, né, já que o que se quer é capilarizar a tecnologia. Quando a gente parte para um uso um pouco mais sofisticado, né, com os ângulos, a gente pode conseguir prever qual parto melhor, qual parto que deve evoluir de uma forma normal, qual fórceps que vale a pena tentar. Mas eu espero ter novamente o professor Paulo aqui para discutir isso, né, num segundo momento que a gente tiver o uso mais disseminado no nosso meio. Acho que agora é importante que vocês vão para a sala de parto, levem o aparelho e comecem a utilizar. A gente agradece, finalizando esse Esgosgcast.